Muitas pessoas olham para a própria vida e se perguntam, em silêncio, por que eu tenho tanto enquanto outros têm tão pouco? Será que a abundância é privilégio? Será que Deus escolhe alguns e abandona outros? O Espiritismo responde essas perguntas de uma forma que incomoda, mas também liberta. Segundo Allan Kardec, ninguém nasce em uma vida abundante por acaso. Nem a prosperidade material, nem as facilidades, nem os talentos, nem as oportunidades. A abundância não é prêmio, não é favoritismo divino e muito menos sinal automático de evolução espiritual. Na verdade, ela é uma prova, uma das mais delicadas da vida terrena. E é justamente aqui que muitos se enganam, porque aquilo que parece bênção absoluta pode se tornar armadilha moral, e aquilo que parece conforto pode ser teste silencioso da consciência. Neste vídeo, à luz da doutrina espírita, vamos compreender por que alguns espíritos escolhem vidas de abundância, quais responsabilidades espirituais acompanham essa escolha e como a prosperidade pode ser caminho de crescimento ou de profunda estagnação moral. Se você já se perguntou sobre riqueza, merecimento, justiça divina ou sobre o verdadeiro propósito da abundância, fique comigo até o final. O que você vai ouvir agora muda completamente a forma de enxergar dinheiro, conforto e sucesso à luz do Espiritismo. A abundância não é prêmio, é prova e responsabilidade espiritual. No Espiritismo, uma das maiores correções de entendimento que Allan Kardec nos convida a fazer é esta: abundância material não é sinal de superioridade espiritual nem recompensa divina. Ela é, antes de tudo, uma prova, escolhida pelo próprio Espírito, tão exigente quanto a pobreza, a dor ou a limitação. Em O Livro dos Espíritos, Kardec explica que as provas da vida não se medem pela aparência exterior, mas pelas dificuldades morais que elas impõem à alma. E a abundância impõe desafios profundos, muitas vezes invisíveis aos olhos humanos. Quando um espírito escolhe uma existência de conforto, recursos, influência ou poder material, ele não está buscando privilégio, está assumindo uma responsabilidade maior. Responsabilidade sobre como usa o que tem, sobre como se comporta diante das facilidades, sobre se o bem-estar o tornará grato ou orgulhoso, se o conforto despertará generosidade ou indiferença. A abundância testa silenciosamente virtudes difíceis: o desapego, a humildade, a justiça, a solidariedade, a fidelidade aos valores morais, mesmo quando nada obriga a isso. É muito mais fácil lembrar de Deus na dor do que na fartura. Na dificuldade, o espírito ora. Na abundância, muitas vezes, ele esquece. Por isso, Kardec deixa claro que a riqueza pode ser um dos maiores obstáculos à elevação espiritual, não por si mesma, mas pelo modo como seduz o ego, fortalece a vaidade e cria a ilusão de autossuficiência. Quando tudo parece resolvido no plano material, o espírito corre o risco de acreditar que não precisa de ninguém, nem de Deus. Mas quando bem compreendida, a abundância se transforma em ferramenta poderosa de evolução. Ela permite ao espírito aliviar sofrimentos, promover educação, sustentar obras úteis, amparar vidas, multiplicar o bem em escala maior. Por isso, no plano espiritual, não se avalia quanto alguém possui, mas o que faz com aquilo que possui. A riqueza que não circula estagna. A abundância que não serve se torna peso moral. O conforto que não gera compaixão cria distância espiritual. O espírito que escolhe uma vida abundante assume o compromisso íntimo de não se deixar dominar pela matéria, de não trocar valores eternos por vantagens passageiras, de não medir pessoas pelo que tem, nem a si mesmo pelo que acumula. Essa é a prova silenciosa da abundância. Continuar sendo justo quando pode ser injusto. Continuar sendo simples quando pode se exaltar. Continuar sendo solidário quando pode se fechar. E é exatamente por isso que, segundo o Espiritismo, muitos espíritos fracassam nessa prova sem perceber, não por cometer grandes crimes, mas por se tornarem indiferentes,
por se acomodarem, por esquecerem que tudo o que possuem é empréstimo temporário da vida. A abundância, então, revela quem realmente somos. Ela não cria virtudes nem defeitos, apenas os expõe. E quando o espírito compreende isso, passa a viver a prosperidade não como posse, mas como missão. Não como privilégio, mas como oportunidade. Não como fim, mas como meio de servir, crescer e reparar. Porque na visão espírita, ter muito é ser chamado a amar mais, servir mais e responder mais à própria consciência. A abundância revela o caráter do espírito e define seu progresso moral. No espiritismo, a abundância material não é neutra. Ela revela quem o espírito realmente é, quando possui poder, conforto, recursos e escolhas amplas à sua disposição. Allan Kardec explica que as condições da encarnação funcionam como um espelho moral. Quando o espírito nasce em escassez, é provado na resignação, na perseverança e na fé. Quando nasce na abundância, é provado no uso que faz daquilo que tem. A riqueza, o conforto e as oportunidades ampliadas não criam virtudes nem defeitos, elas amplificam o que já existe no íntimo. Se há egoísmo, ele se expande. Se há orgulho, ele se fortalece. Se há vaidade, ela se manifesta com mais intensidade. Mas se há sensibilidade moral, a abundância se transforma em instrumento de crescimento coletivo. É por isso que a vida abundante é tão perigosa quanto valiosa. Ela oferece meios rápidos de progresso, mas também riscos profundos de estagnação espiritual. Kardec ensina que o apego excessivo aos bens materiais prende o espírito às sensações transitórias da matéria. Quanto mais o indivíduo se identifica com o que possui, mais se afasta daquilo que é. E nesse ponto, a abundância deixa de ser bênção e se torna obstáculo. Por outro lado, quando o espírito compreende que nada lhe pertence de fato, que tudo é empréstimo temporário da vida, a relação com a matéria muda completamente. Ele passa a administrar em vez de acumular, a compartilhar em vez de reter, a servir em vez de se exaltar. A verdadeira avaliação espiritual da abundância não está no quanto se tem, mas no quanto se é capaz de renunciar sem revolta, doar sem ostentação e viver sem medo de perder. Segundo os espíritos superiores, muitos que hoje desfrutam de conforto material estão sendo observados espiritualmente não pelo que dizem, mas pelo impacto real de suas escolhas. Quantas vidas foram beneficiadas pelo que você teve? Quantos corações foram aliviados? Quanto do seu excesso virou socorro, oportunidade e dignidade para outros? Essas respostas não aparecem em discursos religiosos. Elas aparecem nos registros da consciência. A abundância, portanto, define o ritmo do progresso espiritual. Usada com egoísmo, prende o espírito ao ciclo da matéria. Usada com responsabilidade moral, acelera sua libertação. E é aqui que o ensinamento espírita se torna direto e desconfortável. Ter muito e não compartilhar é desperdiçar uma encarnação inteira. A verdadeira riqueza, segundo Kardec, não é o acúmulo de bens, mas a capacidade de sair da experiência terrena menos dependente da matéria e mais comprometido com o bem. Quando isso acontece, a abundância cumpriu seu papel. Ela deixou de ser teste e se transformou em mérito espiritual. A verdadeira abundância é espiritual. Bens materiais são instrumentos, não fins. No Espiritismo, a noção de abundância passa por uma inversão profunda em relação ao pensamento comum. Allan Kardec deixa claro que a riqueza material, por si só, não define evolução, nem felicidade, nem mérito espiritual. Ela é apenas um meio temporário, concedido ao espírito para fins educativos. A verdadeira abundância, aquela que acompanha o espírito além da morte, é espiritual. É composta por valores que não se perdem com o tempo: lucidez moral, consciência tranquila, capacidade de amar, equilíbrio emocional, humildade e disposição sincera para o bem. Os bens materiais pertencem à terra. A abundância espiritual pertence ao espírito. Por isso,
Quando Kardec analisa a riqueza sob a ótica da imortalidade da alma, ele a apresenta como um instrumento de progresso ou de queda, dependendo do uso que se faz dela. O dinheiro, o conforto, o poder de escolha, a influência social, tudo isso é neutro, não eleva nem degrada por si só. Quem eleva ou degrada é o uso moral desses recursos. O problema surge quando o espírito passa a confundir o meio com o fim, quando acredita que acumular é o objetivo da vida, quando mede seu valor pelo que possui, quando condiciona sua paz interior à manutenção do conforto externo. Nesse ponto, a abundância material deixa de ser ferramenta e se transforma em prisão. Kardec ensina que muitos espíritos escolhem vidas de abundância justamente para aprender que nada do que é externo garante plenitude real. Eles precisam vivenciar o conforto para perceber que ele não preenche o vazio da alma. Precisam experimentar a posse para compreender o desapego. Precisam ter muito para aprender a não se perder no muito. A verdadeira abundância se revela quando o espírito consegue usar os bens sem ser dominado por eles, quando possui, mas não se apega, quando administra, mas não idolatra, quando desfruta com gratidão, sem arrogância nem indiferença. É abundante espiritualmente aquele que dorme em paz, mesmo tendo responsabilidades, aquele que não se desespera com perdas, aquele que não precisa humilhar para manter poder, aquele que não teme o amanhã porque confia na lei divina. Os bens materiais passam, o espírito fica. Por isso, o Espiritismo nos convida a uma pergunta essencial. Se tudo o que possuo hoje me for retirado amanhã, o que ainda restaria de mim? Se restar caráter, consciência, amor e fé, houve verdadeira abundância. Se restar vazio, desespero e revolta, a lição ainda não foi aprendida. A riqueza material termina com o último suspiro. A riqueza espiritual acompanha o espírito pela eternidade. E é por isso que, segundo Kardec, a verdadeira abundância não se mede pelo que se acumula fora, mas pelo que se constrói dentro. Os bens da terra são empréstimos, os valores da alma são conquistas. Quando entendemos isso, a vida abundante deixa de ser um risco e passa a ser uma missão consciente, uma oportunidade de usar o que é passageiro para edificar o que é eterno. Abundância como caminho de consciência. Ao final de tudo, o Espiritismo nos convida a uma mudança radical de olhar. A abundância não é sinal de favoritismo divino, nem garantia de felicidade, nem prova de superioridade espiritual. Ela é a todas vezes uma missão. Uma missão que exige vigilância constante, porque aquilo que facilita a vida material pode, se mal utilizado, dificultar a evolução do espírito. Uma missão que cobra responsabilidade, porque todo recurso recebido é também um recurso que precisa ser devolvido em forma de bem. Quando entendemos isso, a pergunta deixa de ser "por que eu tenho tanto?" e passa a ser "para que me foi confiado tanto?" A verdadeira abundância não está na conta bancária, mas na capacidade de usar o que se tem com consciência, desapego e amor. Não está em acumular, mas em compartilhar. Não está em possuir, mas em servir. Os bens materiais passam, as posições sociais mudam, as riquezas ficam na terra. Mas o que o espírito faz com elas, as escolhas, as renúncias, a caridade praticada, o bem realizado, isso o acompanha para sempre. Se hoje você vive uma vida abundante, não veja isso como um prêmio, mas como um chamado silencioso à responsabilidade moral. Porque, segundo Allan Kardec, a verdadeira riqueza é aquela que o espírito leva consigo quando tudo o mais fica para trás. Que essa reflexão não gere culpa, mas lucidez, não gere medo, mas propósito, e que cada recurso em suas mãos se transforme em instrumento de crescimento, para você e para todos ao seu redor.